Existe algum padrão para dar nome aos elementos pneumáticos de um circuito? Olá pessoal, é importante que os elementos pneumáticos tenham uma denominação que permita uma identificação rápida e fácil da sua função nos circuitos. Pensando nisso, alguns padrões foram elaborados. Então, nesse vídeo vou apresentar um desses padrões de denominação dos elementos pneumáticos. O padrão que eu vou apresentar é baseado em números reais, ou seja, existe uma parte inteira e uma parte decimal ou centesimal. A parte inteira dessa denominação indica a qual atuador o componente está conectado. Então vamos ter 1 para o atuador A, 2 para o B, 3 para o C e assim por diante. Vamos ver os detalhes. Vou usar este circuito simples que já apareceu em outro vídeo para exemplificar. Os elementos atuadores são indicados pelo decimal 0. Neste exemplo temos apenas um atuador e, sendo assim, nosso atuador A recebe a denominação 1.0. Os elementos de fluxo recebem números centesimais, mas há um detalhe interessante. Os elementos relacionados ao avanço do atuador devem ser pares e os relacionados com o recuo devem ser ímpares. Então temos que a válvula de escape rápido recebe a denominação 1.01, enquanto a válvula reguladora de fluxo será a 1.02. Os elementos de comando sempre recebem o primeiro decimal. Neste nosso exemplo, a válvula de comando será denominada como 1.1. Os elementos de processamento de sinais e os elementos de sinais são indicados por decimais e também seguem o padrão de valores pares para aqueles que estão relacionados ao avanço e ímpares para aqueles relacionados ao recuo. No circuito de exemplo, o acionamento bimanual faz o avanço do atuador e, por isso, as duas válvulas direcionais e a válvula E recebem denominações pares. Temos 1.2, 1.4 e 1.6. O retorno do atuador ocorre com uma única válvula direcional e recebe o primeiro valor ímpar disponível, 1.3. Lembre-se, a denominação 1.1 é exclusiva da válvula de comando principal. Finalmente, temos os elementos de alimentação, que, em geral, servem a mais de um atuador e, por isso, não podem ter na parte inteira da denominação o numeral de um atuador. Sendo assim, esses componentes recebem o inteiro 0 e números decimais. Em nosso exemplo, o lubrefio será 0.1. E a válvula direcional, que está funcionando como registro geral, 0.2. É isso aí, não tem complicação nenhuma. Mas, para não deixar dúvidas e reforçar os conceitos, vamos ver um exemplo com mais atuadores. Neste outro exemplo, temos 3 atuadores e não temos os elementos de fluxo. Os atuadores devem ser denominados como 1.0, 2.0 e 3.0. As válvulas de comando principais são sempre as .1. Sendo assim, temos 1.1, 2.1 e 3.1. As válvulas de sinais relacionadas ao avanço recebem decimais pares. Então temos 1.2, 1.4, 2.2 e 3.2. Já as relacionadas ao recuo recebem decimais ímpares e serão 1.3, 2.3 e 3.3.
Por fim, os elementos de alimentação têm um inteiro zero. Logo, temos as denominações 0.1 e 0.2. Veja que os elementos que se conectam a todos os atuadores começam com 0. Todos os ligados ao atuador A começam com 1. Todos os relacionados ao B começam com 2. E todos do atuador C começam com 3. Você deve ter notado que existem alguns números que não seguiram as regras, não é mesmo? Então, esses números são apenas referências das válvulas e sinais. Se elas fossem desenhadas nas posições reais, a quantidade de linhas cruzadas seria grande e a compreensão do circuito ficaria muito prejudicada. Veja que a 3.3 está aqui e a 3.2 também. O mesmo acontece com a 1.3, a 1.2, a 2.2 e a 2.3. Eu vou mostrar o posicionamento dessas referências em um outro vídeo. E aí, ficou com alguma dúvida? Eu imagino que não, né? Mas mesmo assim, recomendo que você leia o texto e faça os exercícios relacionados a este vídeo. Até a próxima!